Então, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vamos. Estamos já em mês de outubro, do início do ano pastoral, mês das missões e mês também este ano de um casamento real, não foi? Não me diga que o padre não também me apanhou, foi? Não, porque eu estava aqui a fazer outros casamentos mais da plebe, mais do povo. Hoje, no sábado, fui eu que celebrei aqui os casamentos que estavam marcados aqui na paróquia, mas tu foste ao casamento de um amigo, de um colega teu da faculdade, que por acaso casou com a princesa, com a infanta. Qual é que é o título dela? Acho que é Infanta. A infanta Maria Francisca, também nossa amiga, uma pessoa espetacular, e foste ao casamento assim de uma maneira familiar e depois apanhaste ali com... Como é que foi? Eu só sei das pessoas que me contaram, que eu também não tive tempo para ver a televisão. Mas como é que foi estar lá dentro num casamento de um amigo com aquela pompa e com todos aqueles convidados, desde os eclesiásticos aos civis, aos militares, não sei se havia lá ou não. Como é que foi participar nesse casamento lá na Basílica Real de Mafra? Real de Mafra. Foi um casamento bonito, simples, quer dizer, foi de facto, quer dizer, já conhecia o Duarte desde os tempos da Católica, das atividades que fazíamos lá na capelania da universidade, desde o acolhimento dos caloiros, em que fomos juntos uma vez à Serra da Estrela, viagens a Roma e outras coisas que tais, ou só o lá estar. E pronto, pelo que foi natural, depois também, como a vida vai avançando, chegamos assim a estas idades de 20 e tais, 30, vamos nos vendo com menos frequência, que é o normal. Vemos só mais em casamentos e festas, que é quando vai estar toda a gente. Desta vez vimos no casamento dele, pronto. E assim foi... Pronto, mas foi uma festa, lá está, de quem, entre aspas, como nós estamos habituados a fazer casamentos, na verdade não foi assim tão diferente de outros casamentos que nós já celebramos. Sim, tinha 6 órgãos a tocar, tinha coro e solista, que por eu acaso... não sei se tinha 6 órgãos a tocar. Não? Na verdade, eu acho que só havia um órgão a tocar e mesmo o coro foi relativamente comedido. Tinha de facto uma solista que ia cantando, e tinha umas vozes de trás que faziam coro, mas que era mais voz de trás para suster do que propriamente assim um coro forte, bonito, sim, mas bastante simples. Com pessoas cá de Cascais, que isso eu sei, também já me vieram dizer. Sim, os pais queridos. Quem rezou o salmo é uma paroquiana nossa, sim. Quem cantou o salmo. E alguns do coro também. Estava no coro, estavam outros também. Mas na verdade, é como eu digo, não foi assim tão diferente de outros casamentos naquilo que foi. O padre não dizia que estava a fazer os casamentos da plebe, entre aspas, a brincar, mas que, na verdade, os ritos da igreja são bastante dignos para tudo aquilo que é. Sim. Ou seja, tanto para ricos como para pobres, assim, casamentos com pompa, porque têm um relevo histórico e social importante, como assim os casamentos mais pequeninos. Eu lembro uma vez que tivemos um casamento aqui que tinha 6 pessoas, não é? Ou 7. Sim, já tive vários desses. Por circunstâncias, este que eu tive foi por circunstâncias que estávamos ainda no tempo do Covid e que o noivo apanhou Covid no dia antes de, teoricamente, ir-se casar, e que estava cá a família toda que vinha de fora, mas depois tinha de voltar, porque era difícil viajar na altura e tudo mais. Pois foi o casamento que fui eu que fiz de pai da noiva, não foi? E que pai não fez pai da noiva. Foi eu que foi um espetáculo, trouxe a noiva ao altar. Sim, mas eles já estavam a adiar há tanto tempo, disseram, vamos fazer na mesma. Senão só daqui a anos e também já... Sim, já tinha sido uma logística tão grande vir a família que depois não conseguiu, portanto já foi... Sim, tive outros também casamentos com pessoas mais velhinhas, não é? com 80 e 90 anos, que finalmente podem casar na igreja, e também os convidados são mesmo assim os filhos, os sobrinhos, assim uma coisa muito, muito familiar, muito pequenina. Foi engraçado, é sempre bom. O que interessa é a sinceridade, não é? E a fé dos noventos. Sim. E é bom ver isso acontecer, quer seja com mais pompa, com menos pompa, né? Com mais gente ou menos gente. Mas acho que deu para notar isso, pelo menos as pessoas todas que me comentaram, que te viram na televisão, gostaram muito de ver, porque notavam que aquilo era uma coisa sincera, simples, natural, mesmo no meio daquela festa toda, e foi bom.
Sim, e acho que é um bom motivo também quando são estas coisas assim sociais e grandes e importantes, que se façam bem as coisas, que dá um bocadinho o tom para, lá está, toda a gente que foi ver na televisão isso, também vê que, olha, isto aqui é uma coisa boa, normal, não precisamos estar a inventar, a fazer mais coisas para além do que isto. Acho que me deixou assim um bom tom e no fundo... como é que sentiste o nosso patriarca emérito? Foi o nosso patriarca emérito, Dom Manuel Clemente, que celebrou não, que presidiu a missa e assistiu ao casamento. Quem se casa são os noivos. Sim. É uma daquelas coisas que os noivos, quando vão fazer o CPM, vêm-nos logo dizer assim, tudo contente, já sei que não é o Sr. Pato que nos vai casar, quem vai casar sou eu e ela, não é? Sim. Nós é que somos os ministros deste sacramento. Sim. E... é melhor isso do que dizer ao Sr. Pato, quando eu casar, quer casar consigo. E vindo isso de um homem ainda é mais esquisito, mas pronto. Mas a gente tem que explicar quem são os ministros do sacramento do matrimónio. São os nobendos, são os noivos, e não o ministro, não o sacerdote, ou o diácono, ou o bispo. Sim. Mas como é que ele estava? Estava tranquilo, alegre, novo, renovado? Isso é aquilo que as pessoas que viram na televisão são capazes de responder melhor do que eu. Tu não falaste com ele? Não, falei, claro que falei, mas como eu falei, falaram outras 1000 pessoas, portanto, coitado, aquilo era assim, sim. Era passa um, passa outro e estavam lá os bispos todos da diocese, não é? Tirando o Sr. Patriarca, o Dom Rui. Faltava só o Sr. Patriarca, de resto estava o Dom Joaquim Mendes, estava o Dom Américo, que agora vai para Setúbal, e estava também o Bispo Emérito de São Tomé. Boa. Sim. Dom António, não é? Dom António recebeu uma benção papal, depois o casamento também, que foi lido pelo secretário da Nunciatura, Com quem eu estive hoje, e disse-me que nesse dia foi um dia completo, porque começou o dia na monarquia e acabou aqui na República, no jantar de Estado, com o presidente da Bulgária, acho eu, que estava em visita de Estado, e veio aqui a Cascais um jantar com o corpo diplomático, então ele teve cá a representar a Nunciatura, que é, normalmente o núncio é o número 1 dos diplomatas, não é? Em Portugal. Acho que sim, tem sempre a primazia. A primazia. Depois pronto, depois o que eu lhe digo, de resto foi um encontro, foi um casamento relativamente normal, com outros amigos também, que, como eu dizia no início, nestas idades parece que só nos vemos neste tipo de ocasiões, infelizmente ou felizmente, que é ainda bem que nos vemos, não é? Que temos onde nos ver e acabou, e portanto é sempre um momento de alegria rever algumas caras, e pronto, mesmo no meio daquilo que é como era muita gente, depois acabava também a ser um pouco confuso, de lá está gente que se conhecia, outros que não se conhecia, mas um ambiente familiar, no fundo, pelo que, bem, foi o que foi. Boa, eu tive 2 casamentos aqui nessa tarde e cheguei atrasado ao primeiro, porque eu pensava que todas as noivas chegavam atrasadas, menos a infanta, então fiquei um bocadinho para ver o início da celebração, mas não vi nada, porque entretanto o António ligou-me a dizer que a noiva já estava no carro à porta da igreja à minha espera, e por isso tive 2 casamentos excepcionais em que as noivas chegaram a horas. Deixa-me adivinhar que eram os 2 estrangeiros. Não. Estes 2 casamentos eram todos portugueses. Sim. Portuguesíssimos, e foi impressionante. A noiva, o primeiro casamento estava marcado às 3, começou às 3:15, porque eu cheguei às 3:15, ou seja, vestia-me e ela entrou no carro, entrou na igreja e começou. E o das 5, eu estava lá também ainda, estive a atender umas pessoas, estava lá, era para aí 5 para as 5, eu falei com o noivo, os convidados começaram a chegar, e às 5:05 estava a dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a noiva já tinha entrado, já tinham cantado o cântico de entrada, por isso tive 2 casamentos, objetivamente, em que começaram a horas. Foi assim também um presente de Nosso Senhor. Assim, escusei de ficar eu mais uma hora à espera de noiva. Eu que nunca casei, as horas que já esperei por noivas, olha, não sei o que é que dá, deve dar um purgatóriozinho a mais. Sim. Ou pelo menos a passar o purgatório já aqui na Terra. Todas as noivas, no mínimo, é meia hora. Às vezes mais do que isso. Mas pronto, Nosso Senhor deu-me a graça deste sábado não perder muito tempo à espera de noivas. Há um padre que diz sempre nas homilias dos casamentos que para ele o tempo da homilia é o tempo equivalente ao atraso da noiva. Pelo Coitado. Que assim a noiva tem de se despachar, senão olha, vai ficar ali à espera. O problema é que depois as pessoas gostam muito de ouvir o Sr. Padre, então ainda chegam mais tarde, mas não dá. Pior do que isso era, eu conheci um padre, os padres todos têm essas técnicas estranhas. Eu deixei de ter essas técnicas porque objetivamente a noiva só casa uma vez. Por isso não vale a pena nós educarmos a noiva, porque ela não vai aprender. Não é? Por isso não vale a pena estarmos a fazer o que quer que seja em relação a atrasos das noivas. Mas havia um que dizia, o tempo que ela me fizer esperar é o tempo que eu vou fazer esperar. Ou seja, ele dava folga até um quarto de hora não era tempo nenhum, era o tempo de sair do carro, de cantar, de arranjar o véu, por isso fazia parte
do tempo assim, possível. Mas meia hora ele saía da igreja e a noiva ficava na igreja meia hora e depois ele entrava para começar a missa, a celebração meia hora. Uma vez contaram os convidados, né? Que a noiva chegou para aí 1h30 atrasada, o senhor padre saiu, foi almoçar à casa paroquial, sentou-se no café à frente da igreja a tomar um cafezinho e a beber uma água fresca. E os convidados todos na igreja, ou à porta da igreja, à espera do padre, e ele bem vestidinho de padre, toda a gente sabia perfeitamente que ele era o padre, e ele na maior. 1h15 depois da noiva ter chegado, ele chegou, é só para saberem o que é que nós sofremos, coitadinho. Há padres assim com mais manias que outros, mas pronto. Sim, aqui ainda por cima o problema das noivas é também deve acontecer com o padre Nuno, que as noivas gostam sempre na semana antes, quando estão a falar connosco, garantir que vão chegar a tempo. Todas estão. E eu digo, então, nem vale a pena ouvir. Vamos só gravar isto, que é para depois daqui a 4 dias nos rirmos a sério, porque o problema não é o seu, o problema são todas as suas madrinhas, tudo. A mãe, não sei o quê, que eles é que põem, assim, eles é que atrasam, não é pela sua vontade, eu sei, mas... Claro. Nessa altura a noiva nem sequer tem relógio, nem sequer tem telemóvel, vai andando. Mas desta vez, olha, estavam todas muito bem organizadinhas e chegou tudo a horas. Eu só pergunto, o que é que vocês têm para fazer no dia do vosso casamento? Que vos leva a chegar atrasadas ao casamento? Se quiserem que o casamento comece às 5, digam que é às 5. Não digam que é às 3. Querem que o casamento comece ao meio-dia, digam que é ao meio-dia. Escolham vocês a hora para começar. Mas não vale a pena, não vale a pena. Mas pronto, mas desta vez foi muito engraçado, de tal forma que o casamento das 5, que tinha mais gente, acho eu, tinha mais convidados... Houve vários convidados que chegaram já quase no final da missa. Não confiaram que a noiva chegasse a tempo. E foram ambos com missa. Tanto um como o outro foram 2 casamentos preparados, em que os noivos se confessaram, essas coisas todas, por isso houve celebração da missa nos 2. E no último houve vários convidados que chegaram, já eu estava perto da comunhão. Mas pronto, olha, foi a escolha deles. Pronto. Então, e mais coisas que fizeste este fim de semana? Ficaste marcado lá pelo casamento real. Pela boda real. Tu não foste ao baile, pois não? Qual baile? Pelo que me contaram, houve um arraial na véspera, depois o casamento propriamente dito, depois depois jantar e baile, não. Depois houve cocktail, não é? Sim. Ou seja, uma festa assim lá nos claustros, e depois houve o jantar e o baile. Não, isso aí não... Já não dava para toda a gente. Não dava, e que depois ainda por cima, já vi o que era, do dia seguinte é domingo, para nós é sempre um problema, portanto... Mas houve padres que foram lá ou não? Não sabias isso? Não perguntaste isso? Não faço ideia. Pelo menos daqueles que eu conhecia, não, que depois fomos jantar juntos e voltámos para casa. Sim. Mas pronto, de resto é sempre bom também, porque estavam lá outros padres também, meus amigos, e portanto também a seguir também tivemos esse pequeno convívio. E pronto, depois domingo é domingo, é o dia do Senhor, é sempre um dia bonito. Começou o Gomas, portanto já tivemos assim a primeira atividade, que foi uma atividade diferente, mais de recolha de inscrições, ainda não começou assim a sério, vai começar este fim de semana, porque também foi fim de semana grande e nós sabemos que ao fim de semana grande nem toda a gente está cá. Sim, mas ainda foi bastante gente, ainda assim, quer dizer, bastante gente para um fim de semana grande. E bem, e vamos ver, acho que há matéria-prima de animadores para ser uma coisa gira. Vamos, como qualquer matéria-prima, depois tem de ser bem moldada para as coisas funcionarem melhor. E portanto, vamos ver. Agora é sempre também um esforço conjunto de todos para percebermos, para pôr o tom nas coisas, não é? E formar um grupo e eles sentirem aquilo como uma coisa deles. No fundo, acho que é assim a maior mudança de chip na cabeça de quem começa a dar qualquer coisa, ou quem começa qualquer coisa, é de perceberem, espera aí que isto está dependente de mim. Sim. Porque às vezes as pessoas pensam que estão a fazer um extra, mas chegam a um ponto, quando são eles a dar, que se tu não estás, não está ninguém, não é? Sim. Se não fazes, não faz ninguém. E isso acho que é assim a grande mudança na maturidade, é quando se chega a esse ponto em que agora sou eu, e se eu não faço, não há ninguém que faça por mim. É bom, também. Se eles crescerem, e o JIP também está a começar agora, este domingo, não é? Ainda tem menos inscrições, acho eu, mas também é comum, também é normal as pessoas não se inscreverem e aparecerem. O JIP começa sempre assim neste tipo de ritmo, não é? Parece que vai em primeira, portanto parece que está assim meio engasgado até começar a desenvolver. Uma coisa que está mais desenvolvida, portanto era giro que corresse bem e que tivéssemos assim um grupo engraçado, é que de facto pronto, estão muito motivados os animadores, e pelo que já fizeram campanhas de anúncio e tudo para então fazer-se do JIP uma coisa gira.
Sim, e é importante nós lançarmos já também o Horizonte 2025 no Jubileu de Roma e a possível participação dos jovens também lá no Jubileu em agosto de 2025 e depois também as Jornadas Mundiais da Juventude em 2027, que como vão ser na Coreia, convém que as coisas estejam fechadas, né, em 2026. Tem que ser. Porque senão não há hipótese de marcar as coisas e combinar tudo. Por isso é bom que o GIP particularmente, e possivelmente se calhar também os crescidos do Gomas ou os monitores também, comecem a criar esse grupo, esse dinamismo, esse caminho, essa meta de participação nestes dois grandes marcos. Em primeiro lugar em Roma também será mais fácil, é mais perto, se calhar também é mais em conta. E na Coreia para os corajosos, que vão para o outro lado do mundo, né, para participar na jornada. Então e hoje? Hoje nós estamos a gravar nesta semana de outubro em que celebramos, não sei, não é bem uma celebração, mas é dedicado o dia da... antes sim, vamos começar com... Agora durante este mês de outubro, cada semana vamos fazer assim um bocadinho o boletim do sínodo que está a acontecer em Roma, um bocadinho para as pessoas irem sabendo o que é que vai acontecendo no sínodo, e podemos continuar a rezar pelo bom sucesso do sínodo. E o que é que tens a dizer sobre esta primeira semana do sínodo? Como sabem, começou oficialmente no dia 4 de outubro, com a missa de abertura, e nesta primeira semana o que é que já aconteceu? Ou seja, naquilo que foram falando, assim, nas conferências de imprensa, não sei se são diárias, se são 2 em 2 dias ou 3 em 3 dias, houve uma em que apresentaram mais ou menos como é que era o modelo, como é que era a forma das reuniões do sínodo. Sabes explicar isso assim? Então, a primeira coisa, se calhar, para dizer e dar assim alguns apontamentos, é que de facto este sínodo face aos outros é diferente em muitas coisas. E uma delas é também a forma como é comunicado o que é que lá se passa. Sim. Enquanto nos outros sínodos nós sabíamos tudo o que acontecia a todo o tempo, que no fundo não havia propriamente assim uma... como é que é dizer? Uma restrição daquilo que podia sair de lá. O Santo Padre desta vez pediu para falarem abertamente, e para poderem falar abertamente, então deixassem que quem falasse, digamos, à imprensa e tudo mais, fosse apenas aquilo que se dava nas conferências de imprensa. Pelo que, assim, para comentar isto, as fontes que nós temos é isso mesmo, são as conferências de imprensa que fazem, e que ainda são conferências de 1 hora e pouco, pelo que, assim, a nossa fonte não é propriamente a conferência toda, que não temos tempo para ver isso. Mas temos um padre cá de Lisboa, que aliás já veio a este podcast e tudo, num dos primeiros episódios falar-nos sobre santos e santidade, o padre Ricardo Figueiredo, que no seu blog e também nos grupos de WhatsApp que depois fez com este propósito de seguir o sínodo, foi fazendo um pequeno resumo de tudo aquilo que vai acontecendo no sínodo. Depois podemos pôr o link do blog na descrição do episódio para quem quiser depois seguir. E sim, portanto, no fundo houve logo uma conferência de imprensa no dia 5 de outubro, e o Paulo Ruffini, que se não me engano é quem está na comunicação da Santa Sé, e falou, foi dando assim, digamos, algumas pistas de como é que podemos então perceber o que é que está a acontecer, quais é que são os passos. Já falámos no podcast passado qual é que é a metodologia que está a seguir este sínodo, daquele mini método que fizemos a aplicar o sínodo, assim, se fôssemos nós os padres sinodais, o que é que iríamos falar desta ou daquela questão. Mas no fundo ele traçou assim alguns pontos importantes para nós, no fundo, irmos acompanhando do que é que lá vai acontecendo. Mas como é que aquilo está organizado? Ou seja, eles reúnem-se por... Normalmente, pelo que eu percebi dos outros sínodos, dos participantes, nomeadamente do Sr. Patriarca, com quem fala mais sobre os sínodos, o que eles têm a chamada ala sinodal, que é assim um auditório, não é? Onde cabiam os bispos todos bem apertadinhos, e depois os trabalhos de grupo eram em salas consoante as línguas. Este ano está a ser um bocadinho diferente. Sim. Ou seja, pelas fotografias que nós vimos, eles estão todos reunidos na ala Paulo VI, não é? Que é aquele espaço auditório gigante, em, não sei, 22 mesas redondas, cada um com não, 20 não, deve ser para aí 40, porque eles são 400 e tal participantes, não é? Cada mesa tem para aí 10 ou 12, por isso estamos a falar para aí de 40 mesas redondas, não é? Onde participam, assim, nessa tal mesa redonda, todos juntos na mesma sala, e depois tem, sei, na mesa, como é que é? Existe um secretário, que é aquele que toma notas,
existe o moderador, que é aquele que ajuda a manter ali a conversa, o diálogo, não é? Existe o porta-voz, que é aquele que diz o que o grupo, as conclusões ou como é que os trabalhos do grupo correram. E depois existe o facilitador, que é para ver se aquilo continua a ser um sínodo e não é ali uma discussão e não é assim uma coisa de doutores a ensinar os outros, né? Então aquele que mantém mais ou menos a conversa nessa lógica sinodal de escuta, de acolhimento, também depois de chegarem a uma síntese comum, não é? E pronto, e depois os grupos é mais ou menos o comum, não é? Lança-se o trabalho, não é? Consoante aqueles módulos que nós falámos no episódio passado, trabalham-se em grupo, depois apresentam-se numa sessão plenária aquilo que se falou. Claro, eles estão todos sempre no mesmo sítio, não é? E depois finaliza-se um relatório em grupo de trabalho. Portanto, Sim. no fundo é assim estes 4 passos, não é? Introdução aos trabalhos, trabalho nos grupos mais pequenos, apresentação dos trabalhos em sessão plenária e finalização do relatório em grupo de trabalho. Pronto. Sim, e depois vão tendo também, de uma forma também comunitária, alguns momentos de oração. Nós vimos que tanto a oração do terço, que é mais comum, que é mais habitual, que é mais familiar, mas também houve no dia, quando é que foi? Ontem? Dia 9, dia 8, dia 9, em que foi um bispo maronita, não foi? Se não me engano, foi ele a celebrar a missa antes do início dos trabalhos. Sim. Tem assim este. Onde é que está? Deixa aqui ver se encontro. Qual é que era o nome dele? Digo-te já. Está aqui, dia 9. Cardeal Bechara Boutros Rai, patriarca de Antioquia dos Maronitas, e que celebrou a missa ontem, portanto, ontem no dia em que estamos a gravar este podcast, no dia 9 de outubro, e pronto, e depois começou então os trabalhos já sobre o segundo módulo, que no fundo vai dentro daquela primeiro ponto da discussão do sínodo, que era a missão, a comunhão, sim. Comunhão, missão e participação, não é? Sim, exatamente. São os 3 pontos. E a pergunta é: como podemos ser mais plenamente sinal e instrumento da união com Deus e da unidade de toda a humanidade? Esta é a questão fundamental onde estão a trabalhar agora os padres sinodais. E, pois é engraçado que o padre Ricardo, quando diz que o cardeal foi citar aquilo que o Papa disse na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em que o Papa disse vou citar o cardeal, que diz: todos são convidados a fazer parte da Igreja. Na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, o Papa Francisco reiterou as palavras todos. E na homilia da missa de abertura da nossa Assembleia, tutti. Em profunda comunhão com o Pai, através do Espírito Santo, Jesus estendeu essa comunhão a todos os pecadores. Estamos prontos para fazer o mesmo? Estamos dispostos a fazê-lo com grupos que nos podem irritar porque a sua maneira de ser parece ameaçar a nossa identidade? Todos, tutti. Se agirmos como Jesus, estaremos a testemunhar o amor de Deus pelo mundo. Se não o fizermos, parecemos um clube identitário. Este foi assim a intervenção do cardeal Hollerich, que no fundo está à frente do sínodo, assim, falando rapidamente, não é? Sim, nesse dia houve também uma conferência de imprensa, ou antes houve uma conferência de imprensa em que falou uma jovem, não sei se é jovem, mas a Sheila Pires, que é de Moçambique, e o cardeal Bessungu, que é do Congo, a irmã Letícia, que é dos Estados Unidos da América, e cada um falou também um bocadinho à sua maneira sobre os trabalhos nesses dias, em que assim, o resumo, a síntese assim, dos temas falados foi a necessidade de reparar a imagem da Igreja através da cura e do acompanhamento, a formação dos seminários e de forma geral também a formação de todo o povo de Deus, depois procurar ser uma igreja acolhedora, cá está, essa coisa que o cardeal, como é que ele chama? Hollerich, que é o de Luxemburgo, não é? Que é o responsável assim, do sínodo. Depois o acompanhamento dos migrantes e o regresso ao essencial, a ser uma igreja em saída para evangelizar. E pronto, depois foi muito engraçado ouvir aqui pela síntese que o padre Ricardo fez, assim, alguns dessas comunicações destes 3 porta-vozes, se quisermos, não é?
do sínodo. Eu partilho aqui uma de... Como é que se diz? De quem é que foi? Acho que foi da... Olha, ouvi aqui um quarto testemunho, que era de uma Siu Vai Vanessa Cheng, leiga proveniente de Hong Kong, e em que ela conta uma história engraçada que o padre Ricardo pôs em nota de rodapé, que era para não ficar esquecido, sobre o apoio, o acompanhamento dos imigrantes, em que ela recorda aquilo que eram as amizades que Jesus alimentava e ia fazendo enquanto passou aqui na Terra, principalmente aquelas que eram sinal de maior escândalo no seu tempo assim mais purista. E as amizades que normalmente também terminavam à mesa, ou seja, lembrava-se com certeza daquela refeição em casa de Zaqueu ou em casa de Mateus, onde estavam muitos publicanos e pecadores, e toda a gente ficou escandalizada como é que ele se mete com isto, não é? E ela a contar que uma vez, quando estava a trabalhar numa instituição católica de caridade, de acolhimento às pessoas mais desfavorecidas, num diálogo lá com uma das pessoas que acompanhava, a pessoa ficou muito agradecida, porque comentava que em muitos outros sítios onde recebia ajuda, ponto. Ou seja, as pessoas davam-lhe o saquinho da comida, ou davam-lhe uma roupa, ou o que seja, que fosse essencial, e ela agradecia muito, não é? Mas ali as pessoas sentavam-se à mesa com ela, e tomavam uma refeição com ela, e ela dizer, aqui reconheço que sou igual. Ou seja, as pessoas que cuidam de mim ou que me ajudam são iguais a mim, ou seja, almoçam comigo, estão na conversa comigo, ou seja, são iguais a mim. E ela a contar como às vezes estes gestos tão simples, né, são os mais importantes para ter-se. Por isso, uma igreja que se senta à mesa, não é? Uma igreja que está perto das pessoas e lhes faz ver e reconhecer essa dignidade. Sim, só uma pequena retificação, que o testemunho foi da Anna Rowlands. Pois é, exatamente. Que vem lá da nota de rodapé do início. Sim. Foi o quarto testemunho em que ela que disse que, de facto, falando dos desafios que se colocam à evangelização, dizia que o processo sinodal começa com uma verdadeira escuta, mas não há escuta se não houver uma consciência cultural, religiosa, social, económica e política da localidade. Para os asiáticos, então ela é asiática, ela é de Hong Kong, o princípio subjacente mais importante que favorece a escuta é o respeito, pelo que é necessária uma atitude respeitosa enquanto escutamos e dialogamos, discernimos e decidimos. Portanto, ela sublinhou também o respeito noutro ponto, no fundo. E bem, no fundo isto foram os testemunhos que nos chegaram. Sim, aqui deixa-me só dar também um destaque engraçado quando li do Conselho Nacional do Laicado do Brasil, a Sónia Gomes de Oliveira, a dizer que às vezes, como é que é? Muitos dizem que o leigo é aquele que não sabe de nada. E ela a contar, eu posso não saber muito das doutrinas e documentos, mas sei que o sentimento que me leva é de amor, no sentido também de nós não sermos uma igreja teórica, embora sejamos assentes e sabemos bem qual é que é o tesouro, né, o património que recebemos da revelação, ou seja, da verdade, que importa conhecer. Ninguém ama o que não conhece, mas não somos uma igreja exclusivamente de doutores ou de mestres. E o coração da igreja é o amor, né? Com certeza que traz tudo, traz a verdade e a caridade e a beleza, mas esta coisa engraçada, esta descrição engraçada desta leiga do Brasil, que diz que não vai para lá porque sabe as doutrinas todas, vai para lá porque ama. É engraçado que, por acaso, isso é um pouco do evangelho que nós temos hoje na missa, né? Da Marta e de Maria, em que vemos a Marta a fazer coisas, Maria que escolheu a melhor parte, que ficou junto de Jesus, em que, de facto, isto aqui é sempre um misto. Eu estava a pensar depois também, hoje de manhã, que nós precisamos sempre das duas coisas, né? Da ação e contemplação, precisamos de doutrina e de caridade, precisamos de... Nunca é uma coisa dissociada da outra. Não é? Sim, portanto, claro que não. Claro que sim, o que leva é o amor, mas claro, com certeza que depois, por amor, também vai conhecer mais, também vai procurar saber mais, orientar mais. Sim. E só pode conhecer mais e procurar mais se for para amar mais também. E se amar mais, de certeza que vai procurar conhecer mais, como os namorados procuram conhecer mais. Não é contraditório, antes pelo contrário. Exatamente. Mas é engraçado ver de uma leiga, eu imagino também, né? Até tu próprio, né? Se fosses participante agora do sino, de veres lá aqueles
aqueles carolas todos, não é? Aquelas pessoas, com certeza, a nível espiritual, a nível doutrinal, a nível teológico, saberão muito mais do que nós dois juntos, não é? E de repente, o que é que eu tenho para lhes dizer, não é? Não falar de teoria, mas falar desta experiência. Eu percebo esta maneira também de transmitir, né, a fé e o amor a Deus e o amor à Igreja desta Leiga do Brasil. Sim. É engraçado. E também é bom. Pois, mas se calhar já agora olhávamos para os outros 2 testemunhos, já que falámos de quase todos. Então vá, diz tu agora. 4, não é? Depois Sim. houve um terceiro da Malásia, de um padre Clarence Davidson, e que ele dizia que, embora alguns possam considerar a Igreja na Ásia, que representa apenas 3,31% da população, como apenas uma gota no vasto oceano, as suas ondulações são de grande alcance. A sinodalidade para a Ásia é mais do que a existência da Igreja para si própria, mas para o bem de todos. Numa sociedade asiática pluralista, a Igreja procura continuar a difundir a mensagem do Evangelho, apesar dos desafios. E depois dá assim um bocadinho uma nota concreta de como é que é. O diálogo ad intra e ad extra, portanto para dentro e para fora, continua a ser uma característica integral da Igreja na Ásia, num continente tão diverso como o nosso. Portanto, que é um contexto completamente diferente de outros, em que às vezes pode haver, pelo menos assim, as referências culturais cristãs, e em alguns sítios na Ásia também existe, como sabemos, na Índia e também em Macau, por exemplo, ou outros sítios, mas que ainda assim estão em constante diálogo porque são uma minoria. Sim, em toda a Ásia, sim. É? Tirando as Filipinas, que se calhar são a maioria, não é? Mas todos os outros países da Ásia, os cristãos são uma minoria. E por isso ele também alerta para isso. Embora os esforços de construção de pontes e de reconciliação estejam em curso, também experimentamos uma crescente intolerância religiosa e social, quando há perseguição, ao agravamento das condições de vida das pessoas e mesmo há ameaças à vida humana. E diz que no meio destas oportunidades e desafios, essas igrejas perseguidas permanecem fiéis a Deus de formas novas e criativas e, apesar de serem minorias em condições difíceis, veem esperança no futuro e esforçam-se por ser expressões autênticas de comunhão, participação e missão, no fundo. Sim, sim. Não, eu imagino a riqueza espiritual e pastoral que existe no sino, de repente ouvir gente de todos os cantos do mundo, todas as experiências religiosas, não é? Da Malásia, aqui a falar... Sim. De Hong Kong, do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, lá de Antioquia, ou pelo menos o rito lá de Antioquia, Maronita, e tantos outros que ainda não falaram, que vamos ouvir. Deve ser impressionante ouvir como é que se vive a fé, a mesma fé, não é? O mesmo Evangelho, e como é que se vive a Igreja nestes cantos tão diversos do mundo, não é? Até para nós não pensarmos que o nosso mundinho, que o nosso bairro, que o nosso pequeno movimento é a universalidade da Igreja, que não é? Pois. E qual é que era o outro testemunho? O outro testemunho é um testemunho curioso, que é de um metropolita da Pisídia, bispo ortodoxo, portanto, que está apenas como observante, não está propriamente a participar assim ativamente, em que, no fundo, para testemunhar aquilo que é a sinodalidade na Igreja Ortodoxa, que no fundo... Que é completamente diferente. Ao menos tem uma efetividade, tem uma consequência diferente da nossa, não é? Sim, que de facto, quer dizer, que é um dado curioso, porque por um lado os sínodos foram tentar buscar esta prática antiga que se perdeu no Ocidente e que se manteve na Igreja Oriental e na Ortodoxa assim em concreto, e o bispo comenta o seguinte, diz que um sínodo é uma reunião deliberativa de bispos e não uma assembleia consultiva do clero e dos leigos, portanto logo a dizer à partida que aquilo que está a acontecer não é o mesmo com o sínodo dos ortodoxos. Depois diz assim, não pode haver um sínodo sem um primado /protos e não pode haver um primado /protos sem um sínodo, portanto faz assim uma grande ligação entre o sínodo e quem é a primazia. E o primaz faz parte do sínodo, não tem autoridade superior ao sínodo, nem está excluído dele, porque isto para nós católicos seria assim já, agora não vamos entrar sobre isso, mas já teria assim alguma problemática, porque de facto acreditamos que existe o primado de Pedro de uma forma mais... Mas isto pode ser entendido de uma forma católica, se depois, no fundo, a última palavra vier também do Santo Padre. E porquê? Porque agora, no fundo, é uma deliberação, mas no fundo o Papa é que decide no final. Claro. Portanto, tudo aquilo que está a acontecer nas Assembleias Sinodais pode-se chegar a um conjunto de conclusões, como já aconteceu noutros sínodos, e depois o Papa dizer, no fundo, aquilo que lhe parece relevante, mesmo se tenha havido um consenso aqui ou ali, ele acha, olha, isto está bem, mas não vou estar a falar disso agora que não é preciso, portanto, vou falar das coisas.
E por último, que a concórdia homonoia, que se exprime, muito bem, que se exprime através do consenso sinodal, reflete o mistério trinitário da vida divina. Portanto, e no fundo ele conclui a dizer que, no fundo, esta Assembleia de Bispos é bastante diferente daquilo que seria uma Assembleia de Bispos ortodoxos, não está a seguir propriamente o mesmo esquema. Sim. Pelos participantes, que na Igreja Ortodoxa são apenas bispos, e neste caso incluiu-se também outros leigos, inclusive com poder de voto. Pronto, portanto, no fundo, a fazer assim também só um registro histórico de que não faça uma equiparação direta, porque não é propriamente uma equiparação direta daquilo que acontece no Oriente. Na Igreja Ortodoxa, o sínodo, se quisermos, é o órgão de governo por excelência, porque as igrejas são autocéfalas, ou seja, cada igreja, cada patriarcado é quase como se fosse uma igreja absolutamente independente, não é? Mas reúnem-se neste sínodo todos os patriarcas, todas as cabeças da igreja, e juntos, reunidos, não é? Chegam a uma conclusão comum em que todos a aceitam como uma conclusão de todos. Na prática o sínodo é como se fosse quase como se fosse esse ministério petrino, assim, de governo da igreja. Nós católicos não funcionamos exatamente assim, em termos de jurisdição, de decisão, de lei. Em última análise é sempre o Santo Padre, neste exercício certo da sua missão. As igrejas particulares têm uma certa autonomia, ou seja, cada bispo é a cabeça da sua igreja particular, mas o bispo de Roma preside a todos na caridade e é sinal de unidade de todos. Pois esse patriarca ortodoxo que estava a dizer, olha, o vosso sínodo é consultivo, o nosso é deliberativo. Nós, quando nos reunimos em sínodo, é para decidir coisas e que todos aceitam e acabou. Está acima, ele me diz que está acima, está ao lado, não é? Da cabeça, que é o patriarca. A cabeça faz parte de... Sim. Mas é engraçado também saber, porque eles nunca deixaram de fazer os sínodos, porque era assim que o que nós chamamos antes também concílios, o que acontecia era isso, eram os bispos que se reuniam todos em concílio e tomavam decisões sobre coisas, normalmente sobre a doutrina, também sobre a prática da igreja, e era assim sempre que a igreja ia avançando e ia evoluindo com uma certa comunhão, uma certa unidade, né? Agora nós podemos saber o que é que um cristão da Malásia diz, não é? Basta ir à internet e está lá tudo, não é? Mas antigamente eles não se viam, nem se conheciam, e por isso a igreja podia ir por caminhos distintos. Então estas reuniões ajudavam também a perceber que estávamos todos fundados na mesma pessoa e guiados pelo mesmo espírito. Mas também é engraçado. Mas há uma coisa assim que queres dar neste primeiro boletim semanal do sínodo? Eu acho que por agora não, quer dizer, acabou de haver mais uma conferência de imprensa e, mais uma vez, seguir isto aqui é muito trabalhoso e fora aquilo que já comentámos, não sei se há assim, há mais alguma coisa então, que possamos. Para a semana vamos ver o que é que o sínodo nos dá nesta segunda semana. Sim. E vamos rezando pelo sínodo sempre. Pois, que isso é sempre importante, rezar pela Igreja inteira, pela Igreja Universal. E também uma outra coisa que acontece neste dia 2 que estamos a gravar o podcast é o Dia Internacional da Saúde Mental. Sim. E para isso queríamos dar um destaque, assim, porque de facto é uma coisa que passa silenciosa, não é? Que não passou assim tão silenciosa durante a pandemia, que se começou a falar desta questão e já se começou um pouco, acho eu, a tirar alguns estigmas. Sim, aliás, na Via Sacra dos Jovens, lá na Jornada Mundial da Juventude, uma das 3 quedas de Jesus, ou seja, a meditação das 3 quedas de Jesus eram testemunhos diretos, ou seja, eram as pessoas, até participaram mesmo lá fisicamente na própria da Via Sacra. E uma das quedas de Jesus, quem deu o testemunho foi exatamente um jovem por causa também da saúde mental, ou seja, tinha acabado de entrar na faculdade e depois a pandemia, o isolamento, a exigência, a solidão, ou seja, ver como isso o afetou e como viu afetar também em tantos colegas seus da faculdade. Por isso o Padre teve aqui problemas de bateria, mas já está a chegar. Acho que era de bateria, vamos lá ver se era de bateria ou se era de outra coisa. Está bem. Mas podes falar mesmo sem aparecer a tua cara, não te preocupes, que a minha é grande demais. Já está. Os dois, já está. Era mesmo bateria, pronto. Bom. E sim, e quer dizer, nós também aqui no podcast já tivemos um testemunho da Joana Tinoco, que veio cá falar também deste tipo de saúde mental e fé, saúde mental. Na formação dos seminários também já temos cadeiras assim mais como é que se diz, mais substanciais, dadas por professores universitários católicos bons
que também nos alertam para os problemas, não para nós os resolvermos propriamente, mas para podermos encaminhar o que for para encaminhar e para, no fundo, despistar algumas coisas. Mas de facto, acho que é uma questão de pôr na agenda, pois ainda agora, quando nós tivemos a semana passada, por acaso não chegámos a comentar isso no início, mas tivemos assim um encontro com alguns jovens universitários que tinham muitas ideias para fazer este ano. Tínhamos convocado assim a malta porque estivesse interessada. E uma das coisas que sugeriram foram fazer um ciclo de conferências ou um acompanhamento qualquer neste âmbito da saúde mental. Porque dizem que conhecem amigos, familiares que podem estar a passar por uma fase depressiva, uma fase mais de isolamento e que no fundo diziam eles, não é, que se houvesse qualquer coisa para os acompanhar e dizer, olha, não estás sozinho, isto aqui é um caminho que se faz e tudo mais, que seria de uma grande vantagem. E por isso mesmo, o que queríamos destacar é que nos Estados Unidos os bispos americanos começaram hoje, no fundo, uma campanha para precisamente alertar para estes problemas da saúde mental, onde começaram com uma novena para, no fundo, rezar-se com assim diferentes propostas de oração para, no fundo, rezar por isto e perceber que não estamos sozinhos. E só assim alguns destaques daquilo que no fundo a campanha se propõe, é que de facto diz que este estigma de saúde mental e do problema que é no fundo alertar-se para isso, porque não é posto fora assim, o estigma da saúde mental contradiz aquilo que é a compaixão de Jesus e é contrário ao fundamento da doutrina social da Igreja. E enquanto pastores, dizem os bispos, queremos enfatizar que qualquer pessoa que possa estar a sofrer por uma doença mental ou estar a ter problemas, ninguém pode, no fundo, diminuir a vossa dignidade que foi dada por Deus. No fundo, dizer, qualquer pessoa que de facto tem necessidade de ajuda, vá procurar ajuda, que isso aí não é ser, no fundo, menos pessoa, não é uma pessoa ser pessoa de segunda ou achar-se diminuído por causa disso. Portanto, é assim uma palavra de solidariedade. Lançam esta novena para rezar pelas pessoas que passam por esse tipo de problemas, para rezarmos, aprendermos e depois agirmos de acordo com aquilo que é necessário. Engraçado que, só fazer um parênteses, por causa da oração e de rezar pelas pessoas que passam por problemas de saúde mental, quaisquer que eles sejam, uma das primeiras vezes que nós fizemos aqui uma celebração comunitária da unção dos enfermos, não sei, Nosso Senhor, não sei se isto é canónico, é litúrgico ou não, mas eu nos avisos lembro-me de ter dito qualquer pessoa que tenha um problema de saúde crónico, né? ou mais agudo, ou pela sua idade mais suscetível também de estar sujeito a esta doença, e depois disse do foro físico ou mental. E foi engraçado que houve várias pessoas que eu percebi, não é? Até porque eu os conhecia mais ou menos, não é? E os outros depois fui conhecendo a seguir, e por isso confirmei a minha intuição, que vieram receber a unção dos enfermos exatamente porque estavam em momentos de grande ansiedade, ou depressão, ou tristeza angustiante, não é? E sentiam-se sozinhos. Por isso, eu não sei até que ponto é que isto é litúrgico ou não sei se aprendemos isto ou não, mas quando recebemos a unção dos enfermos, não é? Que enfermidades são essas, não é? Há enfermidades que matam na saúde mental, como nós sabemos bem, não é? E como nós vemos, não é? E por isso, se calhar, podíamos nesta parte também da vigília, da novena, das orações, ver também até que ponto é que este sacramento da cura se pode ou não associar também a esta doença, que não é apenas uma doença física, não é? Que pode tirar a vida ou diminuir a qualidade de vida, mas a saúde mental. Ainda hoje quando estava no carro, estava a ver na rádio a dizer que há um estudo qualquer, agora não sei dizer com clareza, mas a dizer que as pessoas que sofrem de doenças psíquicas ou doenças mentais, pela ansiedade ou pela depressão, aumentam em quase 40% a possibilidade de doenças físicas. Eu acredito. Ou seja, a pessoa que passa por mal para baixo. Mais estudantes para virem estar aqui. Já começou a época de exames ou não? Ainda não. São as frequências, são os testes. Está bem. Então pronto, então é só isso mesmo. Então começaram com a oração e depois o que é que há mais? Desculpa. E pronto, tem esta novena no fundo que é para pôr isso aí lá está, na ordem do dia, falar-se disto aqui, não haver propriamente assim um problema em falar disto. E pronto, e alguns bispos assim conhecidos, como
Bishop Barron também contribuiu para isso. Bishop Barron está no sino, acho eu. Está no sino, sim. E pronto, então se calhar podemos partilhar também esta novena, só com um alerta que tem um erro grave. Credo. Página 6, no terceiro dia da novena, que é o quê? Que fala, portanto, no fundo, primeiro inspira-se num santo e depois faz, no fundo, assim, uma meditação que nos ajuda também a ir integrando tudo aquilo que é. Mas qual é que é o erro grave? No dia 3, refere-se a São João de Deus. E depois aparece assim entre parênteses, São João de Deus, tudo isto em inglês, não é? Do século XV, Espanha. Portanto, é um erro grave. Que gravíssimo, Monte Moro para... Novo, Espanha, Portugal. Pronto. Aliás, na altura acho que nem sequer havia Espanha, havia lá os reinos todos, ainda não era Espanha, ou já era Espanha. Portugal já era Portugal, e ele nasceu cá, mas de facto viveu sobretudo em Granada, e por isso foi lá que foi conhecido, foi lá que também ficou num hospício, e depois criou também essa ordem hospitaleira. São João de Deus para os homens, e depois mais tarde o São Bento Meni, ou não sei se é santo não, ou Frei Bento Meni, criou o lado feminino também dessa ordem hospitaleira. Que aliás que ainda estão com o Hospital do Telhal aqui sim. Para doenças mentais também, ainda que claro que tem o Casa da Idenha também para as irmãs hospitaleiras. Sim. Em Belas. E de facto é um ministério muito importante que eu acho que se calhar nós esquecemos também um pouco, pois há gente que passa por este tipo de problemas e quando consegue superar, diz, eu tenho que fazer qualquer coisa por isto. Tenho de abrir uma casa de retiros quaisquer para pessoas que estão nesta situação para ajudar a integrar e saberem que não estão sozinhas, porque o que acontece é que depois vão procurar respostas em muitas coisas e podem-se perder, espiritualmente falando também, não é? Ir à procura de New Age e outras coisas parecidas. Às vezes é muito difícil, não é? Eu também, às vezes as pessoas quando estão numa fase assim de uma tristeza aguda maior ou numa lógica em que a vida acontece muito na cabeça, na imagem que têm de si próprios e da sua vida, da sua história, e deixar por Deus ao barulho, às vezes não é fácil, porque a voz que ouvem não é a voz de Deus, e é muito difícil deixar de ouvir essas vozes que destroem, que paralisam e que deitam abaixo. Não é fácil, por isso tem que ser ali uma comunhão ou seja, a oração deve ser também uma oração de louvor, também deve ser uma oração de escuta da palavra de Deus, deve ser uma oração de se deixar, de se deixar ver, deixar olhar, deixar-se amar, de ouvir, né? E também ao mesmo tempo de um serviço de caridade, principalmente àqueles que não podem agradecer nada. Mas sim, mas é absolutamente decisivo, né? Aliás, há muitas doenças. Olha, agora há pouco tempo morreu uma irmã Elvira, aquela que criou o cenáculo, assim, um caminho e um projeto, um processo de desintoxicação de algumas dependências, né? E a forma que ela criou foi uma forma de oração e de vida espiritual, ponto. Vida comunitária, trabalho em comum e adoração do Santíssimo, participação nos sacramentos. Ou seja, não foi, se calhar não era uma grande técnica, não é, dos químicos e dos passos e dessas coisas todas que também funcionam para tanta gente. O que é certo é que também não deixou de funcionar para tanta e tanta gente, não é, de tantos cantos do mundo, não é? Este método em que era a vida espiritual a salvar, a curar tantos traumas, tantas feridas, tantas fragilidades interiores. Por isso também a saúde mental lança desafios à vida espiritual, mas Nosso Senhor veio cá para nos curar, para nos purificar. Por isso é muito importante também deixarmos que a vida espiritual saudável nos ajuda a também a ir purificando. Mas uma das maiores dificuldades é que nós às vezes não é fácil aproximarmos de Deus humilhados, não é? Aproximarmos de Deus reconhecendo que somos nada, que somos pecadores, não é? Mas Ele veio para isso. Ele veio para os que estavam doentes, para os que estavam fracos, para os que estavam longe, não é? Veio para todos se aproximarem dele e receberem a vida em abundância. Bem, então depois deixamos aí também já são duas coisas que deixamos depois na descrição do podcast, mas esta novena para rezar por estas questões da saúde mental, que também com a ajuda dos santos e pôr-nos diante da palavra de Deus podem nos ajudar também a
a retirar estigmas por um lado e a rezar pelos outros que também podem estar a passar momentos difíceis. Para terminar, dia 12 de outubro vai toda a gente a Fátima à noite, mas durante o dia... É quando sai o podcast, não é? É quinta-feira. É na quinta-feira, sim. Durante o dia vamos celebrar Nossa Senhora da Aparecida. Sim, foi engraçado quando o Papa Francisco veio presidir ao encerramento, não é? Foi um encerramento, foi em outubro ou foi em maio? Foi em maio. Mas pronto, mas quando veio a Fátima ao centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, dizem as más línguas, ou as, não sei, mas uma das coisas que se dizia é que ele não quereria vir a Fátima, mas quereria ir à Aparecida, porque celebravam também os 300 anos da Senhora da Aparecida. Nossa Senhora é a mesma, por isso aqui não há rivalidade nenhuma, mas aquilo, pronto, encheu-me de curiosidade para tentar perceber o que é esta Nossa Senhora Aparecida e porque é que era tão importante para o Papa Francisco. Mas antes, só dizer que depois o Papa Francisco foi totalmente convencido e derrotado e veio a Fátima no dia 12 e eu estava lá e foi impressionante ver o Papa a caminhar mesmo no meio dos peregrinos, não sei, em vez de ir no Papa Móvel, veio a pé como peregrino até aos pés de Nossa Senhora, e lá também rezou em silêncio, e rezou o terço connosco, e essas coisas todas, e depois, agora, ao vir aqui a Portugal, para a Jornada Mundial da Juventude, ele até chegou a dizer, olha, para mim Portugal é Fátima, o sítio que eu conheço é Fátima, e por isso eu quero voltar a Fátima. Por isso Fátima tem um lugar também muito, muito particular na vida também deste Papa. Mas ele disse na altura que preferiria ir, estou a imaginar, se calhar não disse isso, mas pronto, mas deixem passar aqui as minhas invenções, preferiria ir à Aparecida. E porquê? Isso também é o que eu acho. Em primeiro lugar, contar um bocadinho a história da Aparecida, que é completamente diferente da história de Fátima. É muito comum no mundo inteiro haver assim alguns fenómenos, né, em que se encontram imagens de Nossa Senhora e, como é óbvio, quem os encontra normalmente tem uma particular devoção, porque são imagens que simbolizam a mãe, e por isso há logo um vínculo, há logo um laço particular, e algumas dessas imagens fortalecem, iluminam a fé e vão também alargando os laços, os vínculos com os vizinhos e com a comunidade, e de facto a vida uma vida marcada pela fé, é uma vida abençoada, e por isso vão acontecendo também, e vão reconhecendo e agradecendo cada vez mais essas coisas boas. E foi o que aconteceu na Aparecida. Foi uma imagem pescada, não é, pela rede dos pescadores, vinha sem cabeça, depois lá também noutra rede apareceu a cabeça, e depois tiveram uma pesca milagrosa e por aí adiante, e depois voltaram em terra, foram construindo uma capelinha, e pronto, e foi aumentando, e hoje é a padroeira do Brasil. E hoje é um sítio de peregrinação mundial, e é uma coisa impressionante. E quando o Papa Francisco foi à Jornada Mundial do Rio de Janeiro, eu tive a ocasião de ver também, quando ele quis ir à Aparecida. E o que é que aconteceu na Aparecida? Uns anos antes do Papa ser Papa, por acaso agora esqueci-me de ver as datas, mas foi em 2007, ou seja, também no quase centenário, nos 290 anos do aparecimento dessa imagem da Aparecida, houve uma reunião do Conselho Episcopal Latino-Americano, ou seja, uma conferência que se chama CELAM, que é o conjunto das conferências episcopais da América Latina e do Caribe. Na prática, é todo o continente americano, tirando os Estados Unidos e o Canadá. Mais coisa, menos coisa. Por isso, México também está? México também está. Por isso, imaginem o que é dos países mais populosos e dos países mais populosos cristamente, e se calhar é a única coisa que une todos aqueles países, não é? De haver uma conferência de todos os bispos desses países. Acontece assim de 10 em 10 anos, mais coisa, menos coisa, de 15 em 15 anos. Já houve pelo menos 5 conferências da CELAM, assim, completas, depois eles vão tendo reuniões regulares, não é? Então houve essa reunião da Aparecida em 2007, e que foi uma coisa impressionante. Aliás, o Papa Bento XVI fez questão de escrever uma carta, um documento, assim, para a introdução dos trabalhos, e que foi de tal forma marcante que no relatório final
muitos pontos dessa carta do Papa Bento XVI estavam citados no documento final da Aparecida. A América Latina é uma igreja também com várias vertentes, com várias fações, foi muito marcada na segunda metade do século XX pela teologia da libertação, por uma maneira de viver e testemunhar a fé, assim, se calhar que podia cair em algumas heresias e fações e cismas, por isso havia sempre um medo do que é que aí vem, mas o Papa Bento XVI escreve um texto belíssimo, em que diz e que repete, por exemplo, a opção pelos pobres, e que é uma opção que faz parte de um ato de fé, porque a fé sem obras é morta, ou seja, une as duas coisas, não ser a opção pelos pobres uma opção política, uma opção prática, mas ser uma expressão natural da vivência da fé. E a promoção humana e a verdadeira libertação, quem evangeliza promove a vida e a libertação, que são partes integrantes da evangelização, ou seja, o evangelho faz parte disto, mas é uma libertação interior, não é uma libertação política, porque senão, se fosse uma libertação política, na prática era para entrarmos noutra prisão qualquer de outro sistema político que viesse a seguir. Então, ter atenção às instituições ou às estruturas injustas, e devem ser criadas novas estruturas que sejam justas. As desigualdades sociais são um grande desafio. A globalização tem o seu lado positivo, mas também tem os seus desafios, concentrar a riqueza e aumentar a pobreza e a exclusão. A democracia, devemos sustentá-la, e pronto, o Papa Bento XVI já dizia em 2007 que há o perigo do populismo e da centralização na América Latina, como no mundo inteiro também. A ecologia, né? A terra é a casa de todos e não pode ser destruída. A cultura, a fé valoriza e evangeliza a cultura, prestar atenção a essa cultura de todos os povos. A política, a missão da Igreja é formar leigos para a missão política, que deve estar ao serviço do bem comum. Ou seja, não é a Igreja meter-se como instituição na política, mas é formar leigos que de acordo com o seu carisma, a sua missão e a sua vocação, possam estar na política. A religiosidade popular, que seja valorizada e evangelizada. O povo ama Maria, os santos, e tem devoções, por isso deve ser valorizado, mas deve ser também evangelizado. E pronto, e depois a tomada de consciência do enfraquecimento da vida cristã, e por isso o apelo à audácia e à criatividade missionária da Igreja. O desgaste da identidade católica, a Igreja Católica está a enfraquecer-se e a perder a sua identidade. E com certeza que isso acontece em todas as partes do mundo, ou pode acontecer em todas as partes do mundo, e pronto, e o domingo como dia do Senhor e dia da Igreja e dia da família, por isso depois dá assim alguns tópicos principais na missão e nas decisões da Igreja, que é a família, as vocações, os jovens, em que se deve dar muita atenção nesta prática pastoral da Igreja, e pronto. E foi mais ou menos estes tópicos do discurso do Papa na Aparecida. E porque é que isto é tão caro ao Papa Francisco? O Papa Francisco era o relator do documento final da Aparecida. Era um dos que fazia parte daquele secretariado, se quisermos, dessa conferência, e teve uma voz muito importante nessa conferência, de tal forma que dizem as más línguas que foi aí que ele começou a ser um sinal que podia ser um bom Papa, né? Pela forma como vivia, testemunhava este Evangelho no meio das pessoas. Há aqui muitas coisas, eu só li assim na diagonal como é que sim, mas daquilo que estava a dizer, no fundo, vimos aquilo que o Papa tem feito nos últimos anos e é muito na mesma linha daquilo que acabou de descrever. É ambiente... mas isto aqui foi do Papa Bento XVI, sim. Eu agora queria dizer só assim só para ver se o Papa Francisco não está sempre a dizer isto, que é os 9 lugares de encontro com Jesus Cristo. É um dos capítulos que aparece lá no documento da Aparecida, não é? Onde é que se pode encontrar Jesus Cristo? E nós podemos ver isso em tantas encíclicas papais, não é? Vejam bem se isto não vem ao de cima. Se te lembrares de algum texto do Papa Francisco quando ouviste isto, vai-me interrompendo, não é? Então o discípulo pode realizar este encontro com Jesus Cristo nestes lugares. Primeiro, a comunidade eclesial,
não é? A igreja é a nossa casa, é uma comunidade de amor, é uma escola de comunhão. Depois, a Sagrada Escritura. Jesus vive nas Escrituras e fala-nos a nós como um amigo. E por isso devemos ensinar a leitura orante da Bíblia, a Lectio Divina. Jesus fala-nos pela palavra. E por isso nós podemos encontrar-nos com Ele através da palavra de Deus. Depois, a Sagrada Liturgia. Toda a celebração é um encontro salvífico para a glória de Deus e salvação do mundo. E por isso deve haver uma valorização da Eucaristia dominical, e o encontro mais intenso e completo deve acontecer sempre nessa celebração eucarística. De certeza que muitos de nós já vimos, eu não devia estar a fazer publicidade disto, mas pronto, mas nestes dias vi um daqueles vídeos que aparece assim do YouTube ou do Instagram ou não sei o quê, que era numa igreja no Brasil, na adoração eucarística, em que o senhor padre estava todo vestido, lá com a capa das pés e com o véu de ombros e com não sei o quê, mas em vez de estar a dar a bênção do Santíssimo, estava a dançar com a custódia. E toda a gente a dançar e a bater palmas e essas coisas todas, não é? E pronto, e de facto é chocante, não é? Estes gestos que são tudo menos litúrgicos, são tudo menos ação de todos, não é? E em vez de nos sentarmos e nos prostrarmos, o adorarmos, não é? Que é para isso que serve também a adoração eucarística, estávamos ali a dançar ao som de uma música. Pronto, estávamos a dançar com Jesus, talvez. Depois, o outro lugar de encontro com Jesus, além da Sagrada Liturgia, nomeadamente o Sacramento da Eucaristia, o Sacramento da Confissão, o Sacramento da Reconciliação. Que ninguém se exclua do abraço do Pai, do encontro com o Bom Pastor e a alegria da misericórdia. Aliás, este é o lema e é o tom, né, da mensagem principal do Papa Francisco. Depois, outro lugar de encontro com Jesus é a oração pessoal. É um lugar de aprofundamento da fé e de amizade com o Senhor. Depois, as últimas partes. Os pobres, aflitos e enfermos, ou seja, é lá que podemos encontrar Jesus, e eles enriquecem-nos com o seu testemunho de fé e de vida. Ou seja, ele está no meio de quem sofre, ele identifica-se com os mais pequenos dos mais pequenos. Depois outra parte que é a piedade popular, são expressões e manifestações da fé popular como as novenas, o rosário, o terço, a via sacra, as procissões, as orações, as penitências, os cilícios, aquelas coisas que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, nas nossas pequenas comunidades, e ver como esses exercícios de piedade popular podem ser e devem ser lugares de encontro com Jesus, muito próximo, muito íntimo, muito familiar. Depois, por maioria de razão, a piedade mariana. Maria é a discípula mais perfeita de Jesus, por isso na escola de Maria aprendemos o Evangelho. E essa devoção mariana é um lugar muito, muito particular para nos encontrarmos com Jesus. E depois, para terminar, a devoção aos santos. Eles são um exemplo de fé que estimulam a nossa santificação. Os santos movem, e já moveram e continuam a mover o mundo. Por isso, este é apenas um mínimo capítulo, né, deste documento da Aparecida, que fala sobre a missão da Igreja, particularmente na América Latina. É daqui que vem aquela expressão dos discípulos missionários, é aqui também que vem aquelas imagens das sombras e da luz daquilo que é a vida e a missão da Igreja naquele território concreto. Ou seja, são coisas muito... é um texto muito desafiante, muito, muito bonito, e com certeza que para a América Latina continua a ser um grande alimento para a vida dessa igreja. Por isso, olha, queria só deixar assim como uma sementeira. No fundo, se quisermos perceber melhor então também os discursos do Papa Francisco e tudo, é bom lermos isso. Porque é um pouco a fonte de onde, lá está, como todos temos as nossas raízes, aí há de ter sido uma raiz importante na vida deles, foi ele também a ajudar a escrever. Sim. Assim como podemos dizer que o Papa Bento XVI e o Papa João Paulo II foi o Concílio Vaticano II, não é? Um documento assim da Igreja Universal onde eles trabalharam como padres, aqui também se calhar do Papa Francisco é este documento da Aparecida. Sim, isso às vezes por acaso podemos ter dúvidas, eu não percebi bem o que é que o Papa disse e não sei o quê, se calhar vamos perceber o contexto em que algumas coisas que ele vai dizendo, e pronto, e dá um pouco mais de corpo à questão. Bem, então depois já vamos com este longo, pelo que apenas vamos então deixar aqui o e-mail para deixarem sugestões ou o que quiserem sobre este podcast, ou que de facto o endereço é podcast@paroquiadecascais.org.
e vamos caminhando. Bora lá. Se puseres o som, ainda é melhor. Já tá. Então vá, até para a semana, se Deus quiser. Vamos